essas questões foram do Léo. E aí, como é que você descobriu o diagnóstico do Vicente? O Vicente, ele tem uma diferença de 9 anos, né? Então, 9 anos. eu acho que a gente ficou tão focada no tratamento do Léo ali durante tanto tempo que eu nem pensava em ter outro filho. A gente ficou muito focado em ajudar e eu imediatamente comecei a estudar sobre autismo. Né? Eu lembro que eu chorei muito lá na sala quando eu recebi o diagnóstico. Saí de lá, eu cheguei em casa chorando. A primeira coisa que eu fiz foi sentar no computador e colocar autismo no Google. Aí comecei a ler, 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 ler. Aí li de tudo, né? Porque tem muita Muito, fake news também no mundo do autismo, muito. sabe? Uhum. E daí, com o Vicente, eu já né, tinha um pouco mais de conhecimento, conhecia outras famílias, porque a gente convive muito nas salas de espera com outras mães, com outras famílias. Então, você vai conhecendo muita história, muita família, muitas situações diferentes. Então, né? E quando a gente decidiu engravidar do Vicente, a gente sabia que poderia vir outra criança autista, né? Porque é, Isso que eu ia te perguntar, o autismo é é genético? genético. Eu li sobre isso que vem por parte do pai, a grande maioria das vezes, ou não, não tem a Não, ver. ele é genético e poligênico, né? Então ele não necessariamente vem do pai. Ele pode vir Aham. da mãe, do pai, ele pode vir dos dois. Ele pode não vir nem da mãe nem do pai, mas de um antepassado, Sim. né? Hoje o meu marido é autista também, né? A gente descobriu também o autismo dele e eu lembro que quando ele não tem um diagnóstico formal, né? Ele não Uhum. tem, assim, não foi no médico, mas todo mundo sabe, a mãe dele, todo mundo sabe que ele é autista. E ele também se reconhece como uma pessoa autista, só que ele falou que ele já tem quase 40 anos, ele não quer, né, ir atrás de diagnóstico. Mas, quando a gente contou para um colega nosso que o Léo era autista, e esse colega nosso é médico, Uhum. ele olhou para mim, foi eu que falei, ele olhou para mim e falou assim: Claro, Amable, olha o Diego. Mas como assim? Quando ele falou isso, foi como se tivesse caído uma ficha na minha cabeça. Falei, meu Deus, eu convivi durante todo esse tempo com ele e não tinha E percebido. quais eram os sinais? Só pra gente entender, O meu porque... marido, ele tem um hiperfoco, que é uma coisa muito comum no autismo. Então, por exemplo, quando ele está fazendo alguma coisa, eu estou aqui lendo esse texto. Pode cair o mundo aqui do meu lado aqui, que eu não vejo. Estourar uma bomba do lado dele. Então, ele tem essas questões de hiperfoco. Quando ele gosta de um assunto, ele estuda muito. Ele é da área de TI. Aham. Então, ele fica hiperfocado nesses assuntos que ele gosta, né? Então, tem a questão do hiperfoco. Tem a questão da dificuldade de comunicação social. Então, meu marido fala muito bem, ele não tem dificuldade na fala, mas ele tem dificuldade na interação, nessa Na troca. interação. Então, Uhum. ele não é em todo lugar com muita gente que ele vai, não é todo mundo que ele gosta. E não é por uma questão de não gostar da pessoa. Às vezes, assim, o tom de voz da pessoa incomoda ele, porque ele tem hipersensibilidade auditiva. Então, Ah. tem algumas colegas minhas, por exemplo, que ele fala: Nossa, aquela colega sua, ela tem a voz muito assim, assado. E ele não Eu não fez percebo. nenhum teste, nada, durante a vida, nada? Nunca. Nunca, Nunca? porque, pra você ver, ele tem quase 40 anos. Nossa. Passou uma vida. E ele era uma criança, assim, que não teve atrasos significativos, Sim. né? Então foi passando, assim, tudo coloca na conta da personalidade. Ou então aquela pessoa estranha, sabe? Ele é meio esquisitão Quando você mesmo. fala assim, você já, né, já gera um alerta. Às vezes a pessoa nem sabe, né? A família Sim, também nunca procurou, não sabe. sim. Depois de muito conversar com a minha sogra, daí ela, né? Porque no começo ela falou: Não, ele não tem nada. Aí eu falei, mas como que era isso na infância dele? Como que é? Aí ela falou, realmente, ele não gostava de barulho de furadeira. Uma vez eu tive que tirar e levar ele para a vizinha que o rapaz estava furando. Então, essa hipersensibilidade auditiva também é uma questão sensorial que está atrelada ali ao autismo. Que Sim. pode não estar, né? Mas no caso dele, como ele é pai de 2 meninos autistas e é genético, né? Sim. E aí o médico olhou e falou assim: claro, olha o Diego. Aí você falou: nossa, nunca. Aí na hora eu fiquei até sem reação, porque eu falei, é verdade. Sabe? Imediatamente eu falei, aí, nem sei o que aconteceu depois, a gente foi embora, eu cheguei em casa e comentei com o Diego. Aí a gente começou a conversar sobre isso, mas demorou um pouco para cair a ficha dele também, assim, para ele falar que. Porque na nossa cabeça, no nosso entendimento, autismo é um monstro, é um bicho, Sim. é aquela pessoa que não conversa, que não vive nesse mundo, que fica trancada em casa, que não frequenta escola, que não convive com outras pessoas. E hoje a gente sabe que não. É. E a gente está lutando justamente para que cada vez mais as pessoas autistas estejam na sociedade.
né? Exatamente. Por isso que eu acho que a gente leva esse choque quando a gente recebe o diagnóstico, porque a gente acha que vai ser um sofrimento muito grande. E realmente é. Muitas vezes a gente tem que ficar brigando o tempo todo, né? Pelos direitos, para poder estar na escola e tal. Mas é só uma pessoa com funcionamento cerebral diferente. Sim. E depois você vai aprofundar um pouquinho mais pra gente, né, do que é de fato, mas eu queria só entender do Vicente, como que você descobriu daí? Aí, é Isso. que aí você falou do médico que falou, ah, claro, olha o seu marido. Mas aí você, do Vicente, como é que foi o que você descobriu? Isso. Eu falei tanta coisa e não respondi a pergunta. Não, mas não tem problema. Você me resgata, eu te resgato. A gente vai indo assim. Aí quando a gente decidiu, né, ter o Vicente, a gente já sabia e a gente assumiu os riscos. A gente falou, a gente quer ter outro filho e se for autista, a gente já sabe o caminho a percorrer. A gente não tem medo. A Sim, gente já quer. passou por isso, né? A gente superou, né? E daí veio o Vicente. E o Vicente nasceu em 2018. Então, ali, até 1 ano e 8 meses, o Vicente é um furacão. Ele se desenvolveu assim, ó. Ele andou com antes dos 9 meses. Ele era uma criança que pulava, que subia no sofá, que não sei o quê, que a gente tem um pula-pula lá em casa. Ele, antes dos 2 aninhos, ele pula, assim, com uma habilidade motora espetacular. Sabe? Então, muito independente, se ele pede água uma vez, pede 2 vezes, você não dá água para ele, ele vai lá e pega a água. Nem que ele Arrasta o banquinho. arrasta o banquinho, sobe e pega. Então, essa independência era algo que chamou a atenção. Ele teve uma introdução alimentar também muito tranquila e daí já começou a comer sozinho, imediatamente, por causa dessa habilidade motora que nele foi algo que me chamou a atenção. Ainda comentei com o Diego na época, eu falei, ó, eu acho que o Vicente não é autista. Olha como ele está desenvolvendo. Começou a falar as primeiras palavrinhas. Aí eu falei, um autista e o outro não, né? Eu pensei comigo. Com 1 ano e 8 meses, o Vicente começou a parar de falar. Então, a gente chama de autismo regressivo. Né? Eu não vou saber te explicar muito detalhadamente, porque são questões mais neurológicas, né? Científicas, assim, né? E essa parte eu não domino tanto, mas tem a poda neural, geralmente, nessa idade. Né? E daí, quando começa a aparecer, não que a pessoa se tornou autista ali, ela já era autista, porque a pessoa nasce autista, mas os sintomas, né, as características de autismo começam a aparecer ali naquele determinado momento, quando há a poda neural, né, e foi o que aconteceu com o Vicente. Aí ele começou a parar de falar. Imediatamente, quando ele começou a parar de falar, eu já sabia que ele era autista. Só que nessa época, a gente estava na pandemia. Nossa. Estava tudo fechado. Tudo. Não dava nem para marcar consulta médica, porque estava fechado. Aí eu falei, Diego, o Vicente é autista, mas, né, a gente não pode levar no médico. O que que eu fiz? Contratei uma fono para atender ele online. A mãe louca, desesperada, né? O menino tinha 2 aninhos. Mas eu queria que a fono me desse também um parâmetro ali, né? Sim. Porque, por mais que eu já tivesse experiência, eu não sou fono, eu não sou neurologista. E Né? tem alguns testes, né? A Fer que eu gravei aqui, ela falou mesmo. Tem algumas coisas que ali já ela consegue. Não é que ela vai te dar um diagnóstico, mas ela vai falar: bom, vamos fazer algumas outras coisas que eu Sim. vou, né? E aí encaminha, ou. Né? E assim, a gente precisa de alguém, né? É. Um profissional, porque embora eu seja profissional, mas eu sou mãe, eu preciso de alguém que me dê ali um parecer, né? Fala, não, Amable, Sim. eu acho também que é, ou eu acho que não é. E a psicóloga do Léo, nessa época, a Paulinha, psicoinfantil maravilhosa, ela me ajudou muito. Que eu mandava mensagem, eu mandava vídeo para ela, falava, Paulinha, eu acho que o Vicente... E ela, desde o começo, falou, Amable, sinal de alerta. Eu acho, vai ter que esperar. Ela sempre lá junto comigo. Ela nem era psicóloga do Vicente, mas como o Léo já fazia um tempão, né, acompanhamento com ela, ela sempre estava me orientando. E essa fono atendeu, então, o Vicente em algumas sessões, mas não deu certo, porque ele tinha 2 anos e online. Ele dormia, ele chorava, ele não queria. Daí eu falei para ela, gente, ó, vamos parar, porque não tem o que fazer. Certos momentos que você não tem o que fazer, você tem que esperar. Que é o que aconteceu na pandemia. Eu tinha que esperar, o que eu ia fazer, né? Aí a gente esperou, quando reabriu tudo, a gente levou. Só que daí, como eu já tinha conhecimento, antes de eu ir na neurologista, porque tinha fila de espera, lotado, né, e tal. Aí eu falei, eu vou marcar uma avaliação neuropsicológica. Então, eu marquei essa avaliação com uma psicóloga, uma neuropsicóloga especialista em diagnóstico. Ela fez durante 1 mês e meio, essa avaliação com ele, e saiu ali inconclusivo.
Nossa. Ela falou, Amábile, eu não posso te bater o martelo falar que ele é autista, mas também não vou falar que ele não é autista. Então, talvez esse tempo da pandemia também, olha só como é que é, né? Porque às vezes, como é que ela vai te falar, mesmo ela acompanhando um mês ele, né? Não sei Sim. quantas consultas vocês fizeram, mas mesmo assim, ela tinha um olhar, uma observação muito maior, e ela falou: não vou dar, vamos esperar mais um pouco. Então, a pandemia, querendo ou não, né? Talvez se você tivesse levado em outro, eles iam falar: não é. Sim. Então tinha que esperar um pouquinho mais, Sim. talvez, né? É, a gente fica nessa agonia porque a gente Sim. lê muito sobre intervenção precoce. É. Quanto antes começar. Aí você fica, nossa, eu preciso fazer o melhor pro meu filho, né? Mas aí eu levei na neurologista. E a neurologista também falou: ó, eu sou da mesma opinião. O que você acha? Ela perguntou pra mim. Eu falei, não, o que você acha? Eu quero que você me fale. Eu acho que é, mas eu preciso que alguém me fale se ele é mesmo ou se ele não é. Pra entrar com Aí os ficou nisso. Aí o tratamentos. que a neurologista fez? Ela teve, eu acho que uma decisão muito acertada. Ela falou assim, Amábile, tudo indica que ele possa ser autista. A gente não vou falar assim, ele é autista com certeza. Mas eu vou te dar um laudo diagnóstico de autismo e vou te encaminhar para as terapias. Daqui 6 meses você volta e a gente vai fazer de novo essa avaliação. Então, assim, independente se ela tinha certeza ou não, ela me encaminhou para as terapias. Eu acho que isso que é mais importante. Sim, porque ali eles também conseguem ver. Sim. Não, mãe, ele tá respondendo, ele tá Sim. fazendo, né? Exatamente. E aí, como é que foi? E daí a gente só não paramos nunca mais. Estamos até hoje fazendo nas terapias. Eu só tive mais certeza, né? Conversando com as terapeutas da clínica também, elas falaram, não, é autista e daí... Elas falaram, então. Aham. Porque nas atividades, então, elas perceberam também. Sim. Poderia elas falarem, não tem certeza também, né? Tipo assim, ficar naquela. Não, mas assim, a gente só foi tendo mais certeza com o passar do tempo. Porque daí foram surgindo outras, né, características, essa questão do enfileirar o carrinho, também o Vicente tem. A questão da seletividade alimentar, ele tem. Essa questão da fala. Então, ele parou de falar e voltou a falar 2 meses antes de completar 4 anos. Só que ele voltou a falar frases completas, como se nada tivesse acontecido, né? Voltou a falar assim, claro, com a pronúncia, né? Ainda tem dificuldade na pronúncia, ele não fala assim perfeitamente, tem coisas que você não entende, mas ele articula, ele, sabe, ele te pergunta, ele responde, mas por quê? E o barulho, o olho no olho, também. Olho no olho sempre olhou também, mas o barulho incomoda demais. A moto pode passar 2 quadras daqui, aquele escapamento de moto, ele morre de medo, ele corre embaixo da minha asa, da minha proteção aqui, porque ele tem medo. Sim. Então, tem a questão do barulho, tem a questão da alimentação, né? Tem a questão na escola, por exemplo, ele é igual o Léo. Ele tá junto, mas tá separado, sabe? Ele não tem a essa... interação social. Não tem.